Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na vida e na obra do Beda, o Venerável. Uma figura, assim, central da Alta Idade Média, né? Muita gente chama ele de pai da história inglesa. A ideia aqui é entender por quê, sabe? Vamos usar uns trechos biográficos para investigar quem foi esse Beda, lá entre 672 e 735, e qual o impacto do trabalho dele, principalmente da história eclesiástica do povo inglês. E um detalhe curioso para começar, ele é o único cara nascido na Grã-Bretanha que a Igreja Católica declarou doutor da Igreja, isso só em 1899, reconhecendo, tipo, a importância universal dos escritos dele. Bem, vamos investigar isso. Exatamente. E olha, o Beda viveu num período chave, né, de formação mesmo da Inglaterra. A vida dele foi toda ali no mosteiro de Monkwearmouth Jarrow, estudo e fé. Isso moldou muito o cristianismo inglês e a cultura letrada. A influência dele foi, assim, enorme. Então vamos aos detalhes da vida dele. Nasceu por volta de 672, 673 por aí, e foi entregue para o mosteiro com só 7 anos. Bem novo, né? Super novo. E ele passou por uma barra pesada. Sobreviveu a uma peste em 686, ainda menino. Ficou só ele e o abade Ceolfrith para manter as rezas diárias no mosteiro. Nossa, imagina a cena. Pois é, daí foi ordenado diácono aos 19, sacerdote aos 30. Quer dizer, uma vida toda dedicada ali desde criança. E o ambiente ajudava, né? Os abades, o Bento Biscop e o Ceolfrith montaram uma biblioteca impressionante para a época. Uns 200 livros vindos do continente. Tinha padres da igreja, clássicos. 200 livros naquela época era muita coisa. Muita coisa mesmo. E para o Beda, sabe, acumular esse conhecimento era uma forma de servir a Deus. O fascinante nele é essa conexão forte entre o estudo, a erudição e a fé. Era tudo junto. E como é que isso aparecia no trabalho dele, na prática? Bom, a gente vê isso na dedicação dele à exegese bíblica, aquela interpretação mais profunda das escrituras, buscando significados às vezes alegóricos, simbólicos, e também nas homilias que ele escrevia, que eram sermões, comentários para orientar a pregação. Ah, tipo guias espirituais. Isso. E ele também era um educador. Ensinava latim, retórica, só que usava poetas cristãos como modelo, não só os clássicos pagãos. E aí a gente chega num ponto super interessante. As contribuições que hoje a gente talvez chamasse de científicas, né? Ele mexeu com cronologia, com o tal do Computus. Sim, o Computus era, assim, a ciência medieval para calcular o calendário. Super complexo e era crucial para definir a data certa da Páscoa, todo ano, que era uma questão importantíssima. Certo. A obra dele, De Temporum Ration, lá por 723, foi fundamental para organizar isso. E não era só calcular a Páscoa, né? Ele foi quem popularizou o sistema Anno Domini, o AD, para datar os eventos a partir do nascimento de Cristo. O impacto disso é difícil até de medir, certo? Exatamente. Mudou completamente a forma como o Ocidente passou a ver e registrar o tempo histórico. Foi uma revolução na precisão do tempo. Uma mudança de paradigma mesmo. Total. E essa busca por precisão gerou até polêmica. Ele recalculou a idade do mundo, deu uns 3.952 anos antes de Cristo e foi acusado de heresia. Ele teve que se defender. Nossa. E ele também escreveu sobre a natureza, tipo as marés, no De Natura Rerum, sempre buscando entender a ordem divina por trás dos fenômenos. E toda essa base de conhecimento, esse método, culminou no trabalho mais famoso dele, a História Eclesiástica do Povo Inglês, que ele terminou em 731. Sem dúvida, a obra-prima dele. São 5 livros, contando desde a chegada dos romanos até o século VIII. Mas o foco principal, assim, claro, é a conversão dos anglo-saxões ao cristianismo. A missão do Agostinho de Cantuária é central ali. É onde ele meio que funda a história inglesa. Funda no sentido do método, da abordagem. Em grande parte, sim. Para o padrão da época, ele foi muito rigoroso. Usou fontes escritas que já existiam, como Gildas, Orósio. Ele foi atrás de cartas papais em Roma, usando contatos. Coletou tradições orais. E o mais importante, ele citava as fontes dele. Isso era bem inovador. Bem diferente do que se fazia. Muito. O objetivo dele era claro: mostrar a unidade da igreja na Inglaterra, criar uma identidade inglesa unida pela fé.
Ele até dá uma criticada nos bretões nativos por não terem evangelizado os anglo-saxões antes. Mas essa história toda tinha um recorte específico, né? E isso é importante notar. Existe um possível viés ali, um foco maior na Nortúmbria, a região dele. Reinos como Mercia e Wessex acabam não tendo tanto destaque. E figuras importantes da época, como São Bonifácio, que estava ativo na Germânia, ele nem menciona. Por quê? Falta de informação ou escolha mesmo? Pode ser as duas coisas, né? Falta de fonte chegando até ele ou talvez uma preferência regional mesmo. Mostra como toda história, mesmo uma tão fundamental como a do Beda, tem uma perspectiva, um ponto de vista. E esse trabalho todo foi o auge de uma vida dedicada, né? Que terminou de um jeito bem Beda mesmo. Pois é, ele morreu em Jarrow no dia 26 de maio de 735, bem na festa da Ascensão. O relato do discípulo dele, o Cuthbert, é muito bonito. Diz que ele passou as últimas horas ditando uma tradução do Evangelho de João para o inglês antigo. Trabalhando até o fim. Até o último momento, antes de morrer, distribuiu as poucas coisas que tinha para os monges e recitou um poema que hoje a gente conhece como a Canção da Morte de Beda. O túmulo dele, depois levado para Durham, virou lugar de peregrinação. Então, para a gente amarrar aqui, qual o grande legado do Beda? Olha, Beda foi essencialmente uma ponte. Ele conectou o saber clássico dos padres da igreja com o mundo anglo-saxão que estava se formando. E com o método histórico dele, a preocupação com a cronologia, ele ajudou a moldar não só a identidade inglesa, mas a própria forma de escrever história no Ocidente. Uma figura fundadora mesmo. Sim, e o trabalho dele nos faz pensar sobre como o conhecimento é construído, o que é selecionado para contar, o que é deixado de fora, né? Exato. E pegando esse gancho do viés regional que você mencionou na história eclesiástica, isso leva a gente a pensar sobre a própria ideia de objetividade na história, né? Mesmo nas fontes que a gente mais respeita, sempre existe uma perspectiva, uma narrativa dominante. Fica a pergunta, que outras histórias, que outras vozes daquela Inglaterra anglo-saxônica podem ter ficado meio apagadas, justamente por não estarem no centro da narrativa do Beda? É algo para a gente continuar pensando.